Entre 1764 e 1767, algo caçou pessoas na França. Não foi lobo comum, não foi assassino humano, não foi animal conhecido. Foi algo maior, mais rápido, mais inteligente. Durante 3 anos, 210 pessoas foram atacadas. 113 morreram. A maioria eram mulheres e crianças, todas encontradas com ferimentos fatais no pescoço. Ataques com precisão cirúrgica, corpos encontrados em estado perturbador. O rei da França enviou caçadores profissionais. Fracassaram. Enviou regimentos do exército. Fracassaram. Enviou os melhores atiradores da corte real. Fracassaram. A criatura continuou matando, continuou caçando, continuou aterrorizando uma região inteira. E testemunhas que sobreviveram descreveram a mesma coisa. Não era lobo, era maior que lobo. Andava em 2 pernas quando queria. Tinha inteligência nos olhos. Esquivava-se de balas. Desaparecia quando cercada. E voltava semanas depois para matar novamente. Franca a chamou de Labeitu Gavudan, a bestade, mas camponeses chamavam de outra coisa. Chamavam de Lugaru, lobisomem. E documentos da época, cartas, relatórios oficiais, testemunhos em tribunais, todos concordam. O que caçou Gévaudan durante 3 anos não era natural. Era maldição. Era demônio. Era algo que não deveria existir. E quando finalmente foi morto, quando abriram o corpo, encontraram algo dentro que nenhum lobo deveria ter. Encontraram restos humanos. Junho de 1764, Jean Boulet, Fortin-Anos, estava cuidando de ovelhas perto da vila de Saint-Étienne-de-Luguidares. Dia ensolarado, campo aberto. Outras pastoras visíveis a centenas de metros de distância. E então algo saiu da floresta. Testemunhas descrevem que viram de longe. Viram criatura enorme, cor avermelhada, correndo em 4 patas, mas com postura estranha, não como o lobo corre, mais ereta, mais humana. Jean gritou. Ovelhas correram. A criatura ignorou as ovelhas. Foi direto para Jean. Outras pastoras correram para ajudar. Quando chegaram, Jean já havia sido fatalmente ferida, e a criatura ainda estava lá. Não se assustou com a chegada delas. Apenas olhos amarelos, inteligentes, avaliando se valia a pena atacar mais ou ir embora. Escolheu ir embora, não correndo assustada, andando calmamente, como o predador que já comeu o suficiente. Foi o primeiro ataque oficial, mas investigações posteriores revelaram que havia outros antes. Ataques isolados que ninguém conectou. Um pastor encontrado morto aqui, uma criança desaparecida ali. Mas depois de Jean, os ataques aceleraram. Agosto de 1764, 3 ataques em uma semana. Todos letais. Setembro, 5 mortos. Outubro, 7. E padrão começou a emergir. A criatura preferia mulheres e crianças. Evitava homens adultos. Atacava durante o dia, não apenas à noite. E sempre mirava o pescoço ou a cabeça. Nunca outro lugar. Como se soubesse exatamente onde atacar para ser fatal instantaneamente. Janeiro de 1765, Rei Luís XV ouviu sobre os ataques. Enviou 2 caçadores profissionais de lobos, os irmãos Deneval. Chegaram com matilhas de cães, armadilhas, venenos, passaram semanas rastreando. Mataram dezenas de lobos na região. Os ataques continuaram, porque não era lobo comum. Lobos não ignoram cães. Lobos não esquivam armadilhas consistentemente. Lobos não voltam para a mesma região depois de serem caçados intensamente. Fevereiro de 1765, Jacques Portefaix, 12 anos, estava com um grupo de outras crianças quando a besta atacou. Normalmente, a criatura matava rápido e fugia. Mas dessa vez, as crianças lutaram. 7 crionques, armadas com paus e pedras, cercaram a besta, e a besta recuou. Não por medo, mas como se estivesse surpresa, como se não esperasse resistência, como se estivesse avaliando se valia a pena lutar ou procurar presa mais fácil. Escolheu recuar. E Jacques Portefaix ficou famoso, o menino que enfrentou a besta e sobreviveu. Rei Luís XV o premiou com 300 libras e educação paga, mas Jacques nunca esqueceu. Em entrevistas posteriores, descreveu os olhos. Disse que não eram olhos de animal, eram olhos que pensavam, que calculavam, que entendiam. Junho de 1765, Rei enviou François-Antoine, porta-arcabuz real, caçador da corte. Antoine chegou com equipamento militar. Organizou caçadas massivas com centenas de homens. Cercaram florestas inteiras. E em setembro de 1765, Antoine matou lobo enorme. Pesava 60 quilos.
Tinha cicatrizes de lutas anteriores. Antoine declarou: a besta está morta. Empalharam o lobo, enviaram para Paris, exibiram na corte real. Rei Luís XV comemorou, e 2 meses depois, os ataques recomeçaram. Dezembro de 1765, Agnes Murgy, 17 anos, encontrada morta. Ferimento fatal no pescoço. Fevereiro de 1766, 2 mortos em uma semana. Abril, 3 mortos. A besta não tinha sido morta. O Réveilleux, ou Antoine, tinha eliminado o animal errado, mas relatórios de testemunhas eram consistentes. Descreviam criatura específica. Cor avermelhada com listra preta no dorso, orelhas pequenas para lobo, cauda grossa com ponta preta, e comportamento impossível. John Chastel, caçador local, passou a perseguir a besta obsessivamente. Diferente de outros caçadores, Chastel não era nobre, não era militar, era camponês que conhecia aquelas florestas melhor que ninguém. E tinha teoria: se a besta era maldição, precisava de mais que balas comuns, precisava de bênção. Junho de 1767. Chastel foi à igreja. Pediu ao padre para benzer 3 balas de prata. Padre hesitou, mas a população estava desesperada. Benzeu, e Chastel saiu para caçar. 19 de junho de 1767. Caçada massiva organizada. Centenas de homens batendo a floresta de Saint-Delvers. E Chastel estava lá, no alto de uma colina, lendo sua Bíblia enquanto esperava. E a besta apareceu. Não correndo assustada pela batida. Andando, calmamente, diretamente em direção a Chastel, como se o reconhecesse, como se fosse encontro marcado. Chastel não correu, continuou lendo, até o último momento, até a besta estar a poucos metros. E então levantou a espingarda, mirou e atirou. A bala de prata acertou o ombro. A besta caiu, tentou se levantar. Chastel atirou novamente, acertou o coração, e a besta morreu. Mas não morreu como animal. Testemunhas descrevem que quando a bala acertou, a criatura fez som, não uivo, não rosnado, som quase humano, como grito de dor, de surpresa, de reconhecimento de que tinha acabado. Chastel examinou o corpo no local. Queria provar que tinha abatido a besta certa, e encontrou, no estômago, restos de roupa, pedaços de tecido vermelho e ossos pequenos, de criança, da última vítima, morta 2 semanas antes. Empalharam a besta, levaram para Versalhes, mas levaram semanas, e quando chegou, o corpo estava decomposto. Rei se recusou a ver. Ordenaram enterrar longe do palácio por causa do cheiro. Mas antes de enterrarem, médicos da corte examinaram, escreveram relatório, descreveram criatura que não correspondia a nenhum lobo conhecido. Maior, músculo mais desenvolvido, mandíbula mais forte, dentes mais longos e detalhe mais perturbador. Cicatrizes antigas, não de lutas, mas cirúrgicas, como se algo tivesse sido modificado. Teorias explodiram. Alguns diziam que era hiena treinada, outros diziam que era híbrido de lobo e cão, outros ainda diziam que era lobisomem, que Jean Chastel sabia disso, que por isso usou balas de prata benzidas. E há detalhe que poucos conhecem: Jean Chastel tinha filho Antoine Chastel, e Antoine tinha comportamento estranho. Desaparecia durante dias, voltava com roupas rasgadas, arranhões. Moradores evitavam, diziam que era violento, que tinha olhar selvagem. E depois que a besta foi morta, Antoine desapareceu, nunca mais foi visto. Como se tivesse morrido junto, ou como se tivesse fugido antes que conectassem os pontos. Alguns historiadores sugerem: Jean Chastel não estava caçando a besta, estava confrontando o próprio filho, que a besta de Gévaudan não era animal, era Antoine Chastel transformado, era lobisomem, era maldição familiar que Jean precisou terminar da única forma possível, com bala de prata, benzida, direto no coração. Outros historiadores rejeitam, dizem que é impossível, que lobisomem não existe, que foi animal real, lobo ou híbrido, mas não explicam o comportamento. Não explicam inteligência, não explicam por que a besta preferia matar humanos quando havia ovelhas mais fáceis, não explicam por que recuava quando enfrentava resistência em vez de atacar com fúria animal, não explicam as cicatrizes cirúrgicas, e não explicam o testemunho mais perturbador. Marie Dinvaley, 19 anos, atacada pela besta em agosto de 1765, estava cruzando o rio quando a criatura pulou nela, mas Marie Jean tinha lança, improvisada, pau com faca amarrada na ponta, e quando a besta pulou,
Mary Jean enfiou a lança direto no peito da criatura. A besta gritou, não uivo, grito, e recuou. Olhou para Mary Jean, olhou para a lança, olhou para o ferimento sangrando, e Mary Jean jurou até morrer. Naquele momento, nos olhos da besta ela viu reconhecimento, viu compreensão, viu algo que nenhum animal deveria ter, viu consciência. A besta de Gévaudan matou 113 pessoas em 3 anos, aterrorizou a região inteira, mobilizou o rei da França, e quando finalmente foi morta, deixou mais perguntas que respostas. Era animal treinado? Era híbrido? Era experimento? Ou era o que camponeses sempre disseram? Era lobisomem. Irama era homem transformado em besta que caçava humanos porque lembrava de ter sido um deles. E se era lobisomem, se Antoine Chastel realmente era besta, então Jean Chastel não foi herói que salvou Gévaudan. Foi pai que precisou confrontar o próprio filho, porque filho tinha virado monstro, porque maldição tinha tomado conta, porque não havia cura, apenas bala de prata, benzida, e enterro longe de qualquer cemitério sagrado. Os ataques pararam após 19 de junho de 1767. Nunca mais houve mortes similares em Gévaudan. A besta estava morta. Oficialmente, era lobo grande. Não oficialmente, era algo que França preferiu esquecer. Mas documentos permanecem. 210 ataques registrados. 113 mortos confirmados. Centenas de testemunhas. Relatórios médicos, cartas oficiais. Tudo arquivado. E todos descrevendo criatura que não deveria existir. Que pensava, que caçava com estratégia. Que preferia humanos a animais. Que sobreviveu a caçadas massivas por 3 anos, e que morreu apenas quando bala de prata benzida atravessou seu coração. Como toda lenda diz que lobisomem morre,